Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos com o propósito de prestarmos este culto que só aqui somos devedores. E agradecemos a Deus por esta organização, Homens Cristãos em Ação. E agradecemos pelo teu servo Souto, que está na presidência desta organização, assim como também o teu servo Josimar, que é o vice-presidente desta organização. E que nós possamos, como participantes, ajudar naquilo que for necessário, tanto com a nossa participação às terças-feiras, como também em outras programações que forem aqui estabelecidas. E agradecemos a Deus por tudo que foi realizado no ano de 2023 pelo HCA. E agradecemos pelas famílias aqui representadas e o esforço de cada um de nós para conquistarmos os nossos familiares para Cristo. E pedimos a Deus pela continuidade desta reunião de hoje, e que tudo que nós façamos seja para a tua honra e para a tua glória. E te pedimos agora pela explicação da tua palavra, que a tua palavra tenha lugar em nossas mentes e em nossos corações, e quando sairmos daqui, possamos ter aprendido mais alguma coisa a respeito da tua vontade. E pedimos por aqueles que no próximo domingo, se for a tua vontade, estarão se submetendo ao batismo. Que cada uma dessas pessoas possa crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso nós te oramos, não que sejamos merecedores de coisa alguma, mas nos méritos do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém. Podemos aceitar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho, nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Repetindo, capítulo 14, versículo 20. Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. Repetindo, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho, nem filha, tão somente livrariam
as suas próprias vidas pela sua justiça. O tema da nossa reflexão nesta última noite deste ano aqui, o tema é Homens de Justiça. Homens de Justiça. E nós vamos para o contexto desse texto que acabamos de ler. O contexto nós encontramos em Ezequiel, capítulo 14, versículos 13 e 14. Vejamos o que é que diz. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e dela exterminarei homens e animais. Versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Então vamos nos colocar naquela situação, aquele contexto que o profeta Ezequiel estava vivendo e o que estava acontecendo naquela terra. O pecado imperava naquela terra. E o profeta Ezequiel, ele diz o seguinte, que ainda que estivessem no meio dela, isto é, no meio daquele povo, naquele momento, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então veja o estado de iniquidade que vivia aquele povo. E no contexto aqui diz, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e dela exterminarei homens e animais. Mas o tema é homens de justiça. Não vamos nos focar na iniquidade daquele povo. Já foi estabelecida a diferença entre o comportamento daquele povo e o comportamento de Noé, Daniel e Jó. Veja que o profeta Ezequiel, ele estabelece 3 homens de justiça. Um desses homens era contemporâneo do profeta Ezequiel, que era exatamente o profeta Daniel. Era do mesmo período. Noé não. Noé, antes do dilúvio. E Jó também patriarca. Então nós vamos agora analisar esses 3 homens, porque o profeta Ezequiel, ele destaca esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Nós vamos ver. Vamos repetir, Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Olha o que é que diz aí. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça,
livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Vamos relembrar um detalhe. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Intercedeu. E foi dizendo: se tiver tantos homens, Deus disse: eu pouparei. Se tiver tantos homens, eu pouparei. Se tiver tantos homens, eu pouparei. Chegou o momento que não tinha nem aquele número. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ficou apenas Ló, a esposa e as filhas. Porque o gênero já tinha também se mandado. Mas qual o diferencial de Noé? Nós vamos ver lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Noé. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. E antes de lermos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, nós vamos dizer o significado do nome Noé. Noé significa repouso. Repouso. O significado do nome em hebraico. Noé. Vamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, preste atenção, o diferencial daquele homem. Depois vamos ver os outros três. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ezequiel fala um homem de justiça. E aqui em Hebreus, depois de muitos anos depois, o que é que diz aqui? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Daniel, vamos para o livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9. Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mais um comportamento diferencial. Agora nós estamos entendendo porque Ezequiel falou desses três homens de justiça, comparando com aquela geração que estava vivendo aquele momento. E dizendo de forma contundente: se esses três homens estivessem no meio daquele povo, eles só salvariam eles mesmos por causa da justiça deles, não salvariam mais ninguém. Veja o índice de iniquidade que estava vivendo aquele Daniel. Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9. Agora nós vamos para Jó. Veja bem, Ezequiel falou de três homens de justiça: Noé, Daniel e Jó.
Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Veja o diferencial. Agora a gente está entendendo por que Ezequiel falou desses três homens e o comportamento daquela geração. E ele estabeleceu uma comparação. E disse, repito, se esses três homens estivessem no meio daquele povo, só salvaria a vida deles por causa da justiça deles, e não salvaria mais ninguém. E agora vamos aqui dizer o significado de cada um desses nomes. E desses homens, Noé, como nós já falamos, repouso. Daniel, Deus é meu juiz. Significado de Daniel, do nome de Daniel. Deus é meu juiz. E Jó, o significado é perseguido. Quem quer ser Jó? Quem quer ser Jó? Jó significa o quê? Perseguido. Três homens citados pelo profeta Ezequiel: Noé, Daniel e Jó. E uma coisa interessante, que Ezequiel ele nem se incluiu, né? Ele poderia também dizer que ele seria capaz Daniel, Deus é meu juiz. Jó é perseguido. Jó significa perseguido. Tem algumas versões que falam o significado como odiado. Uma pessoa perseguida é uma pessoa odiada, né? Você não persegue quem você ama. Então você é perseguido. Então Jó era perseguido. Agora ele não era perseguido por defeitos. Olha aqui a ficha de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava. E aí, o que é que nós vamos estabelecer? Testemunhos diferentes. Ezequiel falou desses três homens porque ele viu que o padrão de comportamento desses três homens estava muito além, mas muito além do padrão de comportamento que Ezequiel estava verificando na sua geração. E vamos ver a descrição aqui. Ezequiel, capítulo 14, versículo 16 e versículo 18. Ezequiel, capítulo 14, versículo 16 e o versículo 18. Testemunhos diferentes, padrões de comportamento diferentes. Olha o que diz. Ezequiel, capítulo 14, versículo 16 e o versículo 18. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos, nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres. A terra, porém, seria assolada. Só os três seriam livres. E a terra seria assolada. Então veja o comportamento, o diferencial do comportamento.
Ezequiel capítulo 14, versículo 18. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, naquela terra, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filhos, nem filhas, mas eles só ficariam livres. Então veja que sempre mostra o diferencial do padrão de comportamento. Por que Deus destruiu a geração de Noé? Por que Deus destruiu a geração de Noé? Porque o que eles pensavam, aquela geração, era continuamente mal. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Exatamente porque o comportamento daqueles homens, Sodoma e Gomorra, era mau. E por que Deus irá destruir toda a humanidade? Porque o comportamento é mau. E aí nós vamos agora enfatizar exatamente o tema: homens de justiça. Como o Brasil, e não vou dizer só o Brasil, o mundo tem uma carência de homens de justiça. E homens com H maiúsculo. Homens de verdade. Ezequiel capítulo 14, versículo 1. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas pela sua justiça. E aí nós vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo 2, versículo 7 e o versículo 32 e 33. Vou repetir. Hebreus capítulo 11, versículo 1, versículo 2, versículo 7, versículo 32 e o versículo 33 de Hebreus capítulo 11. Eu vou ler na íntegra e depois eu vou fazer os destaques. Olha o que ele diz aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Aí veja um dos exemplos desses heróis da fé. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11, 32. Depois do autor mostrar todos aqueles heróis da fé, ele ainda diz o seguinte: Hebreus 11, 32 e Hebreus 11, 33. E que mais direi? Ele faz uma pergunta: pois me faltará o tempo. Se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Então,
há uma lista de homens em Hebreus, capítulo 11, e tudo tendo em comum a fé. Por isso que eles deram bom testemunho. Mas agora nós vamos analisar justiça. O que é justiça dentro do contexto aqui da palavra de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E aonde estava escrito lá no Antigo Testamento que o justo viverá da fé? Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque capítulo 2, versículo 4, estabelece uma divisão entre o soberbo, o orgulhoso, que dispensa Deus em sua vida, e ao mesmo tempo aquele que coloca Deus em sua vida. Repetindo, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Filipenses capítulo 4, versículo 8, mostra um pouco da justiça que é revelada no Evangelho. Um pouco. Apenas um fragmento da justiça que é revelada no Evangelho. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Repetindo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Então esse é o padrão de comportamento daqueles homens: Noé, Daniel e Jó, que Ezequiel colocou. Eram homens de justiça, eram homens verdadeiros. Por isso que Ezequiel colocou e fez a comparação e colocou o nível de vida e de comportamento daqueles homens no patamar tão elevado que eles só salvariam eles próprios por causa da justiça dele. Não salvaria mais ninguém, porque os outros não chegavam nem perto do padrão de comportamento.
Homens de justiça. Homens de justiça. E a conclusão da reflexão de hoje é Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Repetindo, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles 3 homens, repetindo, Noé, Daniel e Jó, eles não tomaram a forma do comportamento daquelas gerações, em lugares diferentes. A geração de Noé, Daniel na Babilônia, Jó na terra de Uz, mas cada um deles soube exatamente viver a vontade de Deus, em situações diferentes, em momentos diferentes, e Ezequiel colocou eles com esse padrão de comportamento. Que Deus coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações, e que nós sejamos homens de justiça, íntegros, verdadeiros, honestos. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a todos, com a bênção apostólica, estaremos concluindo o nosso último encontro de 2023 aqui. Depois a gente continua na coinonia, ali, aqui e ali. E fazer aqui um registro que a primeira vez que a gente tem uma varoa e uma criança, Enzo e Vanessa, né? E a gente vai, Levi, né? Levi também a primeira vez aqui, ou já teve a primeira vez também. Agora, o registro de Vanessa e Enzo, porque no encontro de homens é a primeira vez que a gente tem uma varoa. Ainda bem que a gente não falou nada de assunto que fosse constrangedor. Né? Então, amém por isso. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Leva contigo o nome de Jesus o Salvador, esse nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom do
trouxe a fé, a esperança do